venho falando nas últimas semanas que para entendermos o fim é necessário sempre estar atento ao passado e ao presente. Levem isso para vocês, irmãos. O livro do Apocalipse, ele é um livro que fala do futuro e ele fala sobre as últimas coisas. Mas ele não é o único livro que trata do assunto e, a bem da verdade, ele é o mais complicado. Ele não é o mais claro, ele não é o mais objetivo. E quando nós olhamos toda a Bíblia, a gente poderia entender logo que Deus tem um plano para o futuro desde o princípio. Quando Deus criou o homem, Deus já tinha um plano completo. Se vocês lessem Apocalipse capítulo 13, se não me engano, versículo 8, ali faz uma citação curiosa, que algumas pessoas no fim dos tempos vão estar perto de Deus, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro esse que já foi morto desde os tempos eternos. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. O que João quer dizer? Que a morte de Cristo já era um plano de Deus desde antes da criação do mundo. Eu pergunto, irmãos, se a morte de Jesus já estava nos planos de Deus desde os tempos eternos, será que a nossa história, será que o fim, será que os eventos que vêm pela frente já não estavam na mente de Deus? Cuidado, irmãos. Existe no meio da teologia hoje uma espécie de pensamento que fala que Deus está se adequando ao andamento do mundo. A impressão que muitos crentes têm é que Deus está reagindo às nossas ações, é que Deus está respondendo às coisas que acontecem no mundo. É como se fosse lei da ação e reação. O homem age, o mundo age, então Deus reage àquilo. O homem toma uma decisão, então Deus vai sempre mudando. Como se o homem estivesse construindo a história e que Deus estivesse planejando e corrigindo tudo aquilo. Na verdade, irmãos, Deus, na sua soberania, Ele tem um plano sobre todas as coisas. E nós percebemos isso em toda a Bíblia. A presciência de Deus, o total conhecimento de Deus, faz com que Ele conheça todas as coisas. E Deus não é pego de surpresa. Evangelho de João, capítulo 10, a palavra de Deus fala ali nas palavras de Cristo, que Ele daria a sua vida, que ninguém tiraria a vida dele, porque Ele daria porque queria dar sua vida. Jesus estava querendo mostrar que a sua morte não seria uma decisão primeiramente humana, a sua entrega de vida é porque Ele realmente quis. Livro de Atos, capítulo 4, a palavra de Deus fala ali que Herodes, Pilatos, os gentios, romanos e os judeus mataram Jesus, mas eles não mataram porque Deus não tinha o controle. Eles fizeram aquilo que Deus, pelo seu propósito, já tinha pré-determinado. O que estou querendo mostrar para vocês, irmãos? Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. Deus já tem um projeto claro para todas as coisas. E o decorrer dos anos é como uma história que se desenrola, mas uma história que sempre esteve na mente e no propósito de Deus. E quando nós falamos de escatologia, a palavra escatologia significa estudo do fim, estudo das últimas coisas. E eu creio que todos aqui têm curiosidade a respeito do fim. O que o fim nos reserva? O que tem depois? O que esperar? O tempo todo as pessoas estão dizendo isso, estão muito curiosas a esse assunto. Mas nessa aula, irmãos, eu quero mostrar para vocês que, para que nós possamos ver a escatologia de maneira mais clara, é interessante ir para o Antigo Testamento e ver as promessas a respeito de Jesus Cristo, a respeito daquele que viria. Gravem isso com vocês. E eu falei na última semana que dei aula, 15 dias atrás. Deus, Ele veio prometendo ao longo dos séculos a respeito da vinda de alguém que é chamado de ungido, que viria e traria salvação, redenção, uma nova época para a raça humana. A palavra Cristo significa ungido, é uma palavra grega.
A palavra Messias significa ungido e é uma palavra hebraica. O Antigo Testamento usa essa palavra, esse conceito de ungido, quando Deus falava por meio dos profetas que enviaria alguém ungido, ou seja, autorizado, comissionado, alguém que viria pela vontade de Deus para trazer um conhecimento ou para realizar uma obra. O Novo Testamento usa a palavra Cristo, que significa a mesma coisa. E quando Jesus veio, esse Jesus cujo nome significa Salvador, ele veio dizendo que ele é o Messias, que ele é essa pessoa. Jesus Cristo, como eu ensinei outro dia, não é nome e sobrenome, não é como Tiago Augusto, não é como fulano, não é nome e sobrenome de Cristo. O nome dele é Yeshua, ou Jesus, ou Jesus para nós. Mas é esse Jesus que é o Cristo, o prometido, o ungido, aquele a quem Deus havia anunciado a Abraão há 4.000 anos atrás, olhando de nós para Abraão, ou 2.000 anos antes do seu nascimento. Quando Cristo nasce, ele é aquele que Deus tinha prometido no passado. O que quero dizer, irmãos? A comunidade de Israel, ela viveu centenas e centenas de anos esperando o nascimento desse homem. Eles viveram geração após geração, esperando com ansiedade esse homem. Simeão, como diz Lucas, aquele idoso que estava no templo e que acolheu Jesus nos seus braços, ele estava esperando o nascimento desse. Ana, outra senhora profetisa que também estava no templo, estava esperando esse homem. Os discípulos de João Batista, como fala Lucas capítulo 3, eles também estavam tão ansiosos sobre o nascimento desse homem, que eles acharam que João Batista era esse prometido de Deus. E João diz: eu não sou. João capítulo 4, quando Jesus estava com a samaritana conversando com ela disse para Jesus: eu sei que Deus enviará o seu ungido Cristo e que ele vai nos ensinar todas as coisas. Ela sabia que alguém viria. Irmãos, a comunidade de Israel vivia esperando o nascimento de alguém, que nós chamamos de ungido de Deus, que realizaria a obra de Deus. Mas a grande pergunta é: como o Antigo Testamento, como Deus, como os profetas apresentam esse homem? O que ele faria? Quero responder essa pergunta nos minutos que a gente tem, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 2. Eu vou mostrar para vocês nos Salmos, em Isaías e em 2 outros profetas. Quero que vocês vejam como a palavra de Deus fala a respeito desse homem, tá? Abra, por favor, no Salmo 2. Salmo 2, nós vamos ler os primeiros 9 versículos. Salmo 2, versículo 1 a 9. Bem, no momento, irmãos, é apenas uma descrição do que a Bíblia fala, tá? Aqui as passagens são muito claras, então vocês vão ver o que era falado no passado. Para vocês entenderem, o Salmo 2, ele é um salmo de Davi, provavelmente, e essa palavra, ela foi dita 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus, aproximadamente, tá? Então, para vocês verem como que 1000 anos antes já se falava sobre isso. Tia Elsa, começa para nós, vamos compartilhando nossa leitura, e assim é bom que ninguém força a voz e todo mundo tem uma parcela de participação. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus e se irá, o Senhor não hará deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, nos confins da terra, uma por
aqui tá bom, irmãos. Quando nós lemos esse salmo, ele fala a respeito de alguém ungido por Deus, que reina sobre os homens e que de alguma forma sofre perseguição, opressão e que é vítima das ameaças humanas. Esse homem que Davi cita, ele é filho de Deus e ele tem da parte de Deus autoridade, reino e governo sobre todos os povos da terra. Esse salmo, irmãos, ele foi citado tanto em Atos quanto em Hebreus. Se vocês lerem Atos capítulo 4, Atos capítulo 13, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 5, Apocalipse, vocês vão ver que o Novo Testamento busca essa referência dizendo que aqui fala-se do nosso Jesus. O que a comunidade de Israel esperava? O nascimento de um príncipe que, mesmo sofrendo oposição dos homens, teria e governaria sobre os homens, porque ele é de Deus, filho de Deus, vinculado com Deus. Então essa é a expectativa, um rei que viria. Agora vá para o Salmo 110 e veja um pouco mais. Fala-se aqui também sobre a esperança também do Messias, Davi falando também, e ele fala umas coisas muito interessantes. Salmo 110, vamos dar continuidade? Jaqueline que vai ler agora, não é isso? Salmo 110, a gente lê todo ele, é bem pequeno. Domina no meio dos teus inimigos. Olha como é interessante, irmãos. Aqui Davi mostra que Jesus Cristo, ele é rei e sacerdote. Assim como o tão enigmático personagem Melquisedeque, que aparece em Gênesis, de maneira misteriosa e some de maneira misteriosa, o nosso Cristo, o nosso Jesus, também viria, seria sacerdote, não vinculado aos regulamentos humanos, e ele seria não apenas sacerdote no sentido de que nos conecta com Deus, mas ele também é rei e governa sobre os homens, de tal modo que ele julga, exerce juízo e tem poder sobre os homens. O que era, irmãos, a esperança desses homens? Conforme nós podemos observar nos Salmos, eu citei apenas 2, mas são muitos salmos que profetizam a respeito desse homem que viria. A expectativa deles era de alguém que viria da parte de Deus para aproximar os homens de Deus e para reinar sobre os homens, com justiça, com severidade, mas também oferecendo instrução. Então vejam, nos Salmos, a expectativa a respeito desse Messias ou do Cristo, ela também já estava perceptível. Vamos ler mais um? Vamos agora para Isaías. Eu tenho várias citações, eu sei que não dá para olhar todas, mas vejamos Isaías 61. Vamos observar versículos 1, 2 e 3 de Isaías 61. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Pessoal, pode começar aí para nós? Isso.
interessante, irmãos. Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele, por inspiração e revelação de Deus, ele anuncia a vinda de alguém que, cheio do Espírito Santo de Deus, traria boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Evangelho ou boas novas para aqueles que têm o coração quebrantado. Traria libertação àqueles que estavam oprimidos. Apregoaria ou iniciaria uma nova época nesse mundo, pela vontade de Deus, que traria também o princípio de uma época onde os maus seriam julgados e traria consolo para aqueles que tinham alguma necessidade. Aqui, irmãos, nós temos uma profecia na expectativa de Isaías, numa revelação de Deus, a respeito de alguém que viria, trazendo o ano aceitável do nosso Senhor. Uma época de boas novas. Eles esperavam que o Messias, o ungido ou o Cristo, seria esse que traria essas bênçãos que aqui são descritas. Os Salmos apresentam, Isaías e outros profetas apresentam. Quero mostrar apenas mais um, tá bom? Vá para Miqueias, avance um pouco mais. Você vai ter Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, enfim, Miqueias, tá bom? Depois de Jonas, Miqueias capítulo 5, nós vamos ver versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Pode ler, Marilson. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante, irmãos. Essa palavra é citada em Mateus capítulo 2 e João capítulo 7. Fala que de Belém, uma cidade pequena demais para ser tão evidenciada, ela seria o lugar de onde sairia o rei de Israel, aquele que é desde a eternidade. Quando Jesus nasceu, essa palavra se cumpriu na pessoa de Jesus, aquele que nasceu em Belém, aquele que é rei, aquele que é desde a eternidade, porque a existência dele não começou quando ele foi fecundado em Maria, porque ele é eterno, ele é Deus. Então, irmãos, vejam essas palavras como são curiosas, tanto nos Salmos, quanto nas palavras de Isaías, quanto em Miqueias, em Jeremias, nos outros profetas, em Zacarias, em vários deles, a gente pode perceber que a comunidade de Israel recebeu de Deus revelações a respeito de alguém que nasceria em um tempo específico e que cumpriria todas aquelas profecias. É interessante que 2000 anos de profecias a respeito desse que viria, elas se cumpriram em um só homem. E quando vocês leem o Evangelho de Mateus, eu gostaria que vocês prestassem atenção na seguinte expressão: para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Quando vocês lerem o Evangelho de Mateus, prestem atenção na palavra cumprir. Mateus, ele teve a preocupação de mostrar que Jesus é o cumprimento de profecias do passado. Mateus, quando escreveu o seu livro, contando a história de Jesus, ele mostrou referências do passado e como que Jesus cumpre todas elas. Como que Jesus Cristo é aquele tão aguardado. Agora, irmãos, imaginem esse cenário comigo. Imagine que nós somos o povo de Israel. Imagine que nós somos os descendentes de Abraão. E que Deus, ao longo dos anos, veio levantando profetas, trazendo revelações, dizendo: virá o ungido. Virá o ungido. Virá aquele que eu enviarei. Ele vai reinar.
ele será sacerdote, ele trará justiça, ele trará vingança, ele trará conhecimento, porque ele será rei sobre vocês. Imagine, irmãos, a nossa expectativa. Não dá uma expectativa interessante? Pense nisso. Hoje nós estamos esperando o retorno de Jesus, porque ele já veio, e nós estamos esperando quando ele voltará. A expectativa da igreja é essa. Todo mundo diz: eu creio que Jesus virá enquanto eu estou vivo, Jesus voltará na minha geração, eu verei Jesus vindo nas nuvens. Os povos pensam nisso. Geração após geração tem vivido na expectativa do retorno de Jesus. Não é também a expectativa de vocês, irmãos, que ele virá? E você não fica com aquela sensaçãozinha de: nossa, será que eu vou ver? Será que eu vou escutar a trombeta soando e Cristo vindo com os seus anjos para buscar os que são seus? Essa é a nossa expectativa, e a gente está aguardando isso. Agora, irmãos, voltem 2, 3 mil anos para o passado. Eles tinham a mesma expectativa de que esse homem viria, de que alguém chegaria a esse mundo e que ele seria rei, sacerdote, mestre, que ele traria um novo conhecimento e que ele promoveria um reino nesse mundo. Eles estavam com essa expectativa. Eles viveram geração após geração esperando o nascimento desse homem. E sabe de uma coisa? A ansiedade deles era muito grande. Eu mostrei para vocês como que Lucas 2, Lucas 3, João 4, João 1, João 7, Mateus 11, como que as palavras dos evangelhos mostram um povo, uma nação inteira ansiosa pelo nascimento desse homem. Mas eu quero te mostrar um texto que é maravilhoso. Vá para Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia lá, é muito legal esse texto. Lucas capítulo 4, versículo 16. Eu mesmo vou ler, irmãos, a partir daqui, tá bom? Porque quero fazer umas pequenas pausas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Só para vocês entenderem, esse é o princípio do ministério de Jesus Cristo. Se nós olharmos as páginas anteriores da nossa Bíblia, nós ouviríamos sobre o nascimento, o crescimento de Jesus. Nós veríamos no capítulo 3 que Jesus foi batizado. Nós poderíamos ver em Lucas 3:23 que tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Isso está escrito em Lucas 3:23. Nós veríamos que logo que ele começa o seu ministério, com aproximadamente 30 anos, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, ele foi tentado. Logo depois que ele teve esse episódio de tentação, ele começou a andar pelas cidades. Fala no capítulo 4 que ele saiu e foi para a região da Galileia, e ali ele pregava nas sinagogas, ou seja, onde a comunidade judaica se reunia. E fala no versículo 16 o seguinte: indo para Nazaré, cidade onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Uma pausa interessante aqui, irmãos. Cabe uma boa aplicação nessa palavra. Sinagogas eram espécies de igrejas onde comunidades se reuniam, principalmente homens, mas eram como igrejas. E o sábado era o dia onde a comunidade costumava se reunir nas sinagogas. Veja, Jesus é o Cristo, o ungido, mas ele tinha o costume de ir para a sinagoga. Provavelmente nem sempre Jesus falava, mas ele sempre ia, porque era costume de Jesus ir para a sinagoga. Pense nisso, irmãos. É como se nós disséssemos hoje que Jesus ia para a igreja, porque ele tinha o costume de ir para a igreja, ele que é o Salvador dos homens. Não soa inconcebível o povo de Deus não ir para a igreja? Se o Filho de Deus ia para a igreja porque tinha um costume, a criação de Deus não vai, porque não tem esse costume. Curioso, não é curioso? Mas Jesus era assim. Então fala no versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos isso, não lemos, irmãos? Isso é Isaías 61. Quando Jesus Cristo chega lá na sinagoga, na cidade de Nazaré, uma cidade pequena, eles deram a Jesus a palavra, e Jesus Cristo então pega o livro de Isaías. Eles tinham em cada sinagoga alguém que era responsável pela sinagoga, um chefe. Então eles pegam a Jesus e dão para ele o rolo, o livro. Imaginem, irmãos, que não era um livro com páginas como o nosso, era um rolo. E imagina Jesus lá desenrolando aquele negócio, e abre e vai achando aquelas passagens. E quando Cristo pega aquele rolo de Isaías, ele abre nessa passagem e ele lê, dizendo, o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, me enviou para uma mensagem que é para todas as pessoas e não para uma classe especial. Ele me enviou para proclamar libertação a todo tipo de cativo, seja pessoa possuída de espírito mau, seja pessoa cativa da ignorância, da idolatria. Ele veio para trazer libertação aos cativos. Ele veio para trazer restauração aos cegos e libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele leu a passagem que mostra Deus prometendo enviar o seu ungido para trazer uma nova fase para os homens. Versículo 20 diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, porque era o costume deles. Eles não pregavam em pé, não tinha esse negócio de o homem ficar numa plataforma gigante em evidência. O costume era que o preletor ficava assentado. Então Jesus lê o livro, entrega o livro, se assenta, e o que fala no 20? E todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. O povo estava curioso para ouvir o que o filho do José, o filho da Maria, o irmão do Tiago, do Judas, do Simão e do José, que tinha várias irmãs, o que ele ia dizer? Sabe o que Jesus diz no versículo 21? Fala assim: então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo, ele abre aquele texto, aquela profecia do passado, que anuncia a vinda desse ungido de Deus. E quando Cristo lê falando que Deus enviaria alguém ungido pelo seu Espírito, que traria libertação, restauração, liberdade e o ano aceitável, quando Jesus se assenta, ele com toda a coragem do mundo, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Por quê? Eu sou o prometido. Corajoso, né, irmãos? Mas não é coragem de alguém que está fazendo uma coisa incoerente. Ele fez isso porque ele é o Messias. E sabe, Jesus Cristo cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Ele cumpre todas elas. Ele é o filho da Virgem. Ele é aquele que nasceu em Belém. Ele é aquele chamado de Nazareno. Ele é aquele que teve que fugir para o Egito. É aquele que entrou em Jerusalém montado no jumentinho. É aquele que foi crucificado. É aquele que foi traspassado. Aquele que teve cravos nas mãos. Ele é aquele que não teve seus ossos quebrados. Ele é aquele que teve as suas vestes rasgadas. Ele é aquele que foi sepultado na sepultura do rico. Todas essas coisas que falei são profecias do Antigo Testamento e que Jesus cumpriu exatamente todas elas. E essas são apenas algumas. E quando Jesus Cristo, na pequena cidade de Nazaré, lê Isaías 61, ele termina de ler e diz: eu cumpro todas essas profecias. Meus irmãos, quando Jesus Cristo veio, muito daquilo que estava sendo prometido já estava se cumprindo. A comunidade de Israel, ela tinha recebido o seu rei, ela tinha recebido o seu sacerdote,
Só que houve um problema. A comunidade de Israel, ela estava sendo vítima de domínio romano há aproximadamente, deixa eu pensar, uns 90 anos. O povo judeu, desde que se tornou idólatra, ele foi levado cativo no ano 586 para a Babilônia. Quando voltou da Babilônia, estava sendo dominado pela Pérsia. Depois que foi dominado pela Pérsia, foi dominado pela Grécia. Depois que foi dominado pela Grécia, foi dominado pelos romanos. A comunidade de Israel, ela vinha sendo escravizada por outros povos. E quando eu falo escravizada, irmãos, é que muitos deles eram escravos mesmo. E eles tinham que pagar impostos, eles tinham que cumprir certas exigências. Eles viviam teoricamente livre, mas sempre tinham alguém por cima com um chicote na mão, dizendo: eu tenho autoridade. E eles odiavam a escravidão que tinham. E eles projetaram na sua mente que o ungido que viria, ele viria para libertá-los do domínio dos seus opressores. Eles esperavam que o Messias, que o ungido que viria, ele promoveria guerra, revolução, rebelião, que ele incitaria um exército judeu para lutar contra Roma e para tirá-los do domínio dos romanos. Essa, irmãos, era a expectativa deles. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus Cristo veio, ele não veio tipo o rei Davi, nervoso, zangado, um homem bruto, briguento, que não fugia de uma briga. Ele não veio como Salomão, que metia fogo no rabo da raposa e soltava lá no terreno dos outros para pôr fogo, para causar confusão. Não, ele não era assim. Jesus Cristo veio com um sermão totalmente diferente. Jesus Cristo veio com, imagine, irmãos, o sermão do monte. Jesus está falando de perdoar. Jesus está falando de não vingar. Jesus está falando que se alguém pedir a sua túnica, você fala: não leva a sua túnica não, leva a capa. Jesus está falando que se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Reza, irmãos, a lenda, a história da igreja, né, que um soldado romano, ele andando, carregando sua espada e coisas, dizem que esse soldado romano poderia pegar alguém andando pela rua e falar: quero que você faz isso, leva a minha espada, leva a minha capa. E uma pessoa comum tinha que carregar para ele 1 milha. 1 milha é o que? Uns 1.600 metros, né? Se milha como hoje. Você pensa, 1,5 km. Você tinha que andar carregando. Você fala: mas soldado romano, eu estou ocupado, eu estou atrasado para o serviço. Ele fala: não importa. Ele mandava, você tinha que fazer. Não importa quem você era. Lembra, irmãos, o que aconteceu quando Simão Cirineu estava andando lá e quando Jesus Cristo estava carregando o madeiro? O que os soldados romanos falaram? Vem aqui e carrega. Ele estava voltando do serviço, cansado. Ele podia dizer: mas peraí, trabalhei o dia inteiro, estou morto, vou carregar agora uma madeira? Não tinha opção. E Jesus Cristo chega lá e fala: se alguém te mandar dar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa. Dá a quem te pede, não negue. Jesus fala: ame os inimigos, ame aqueles que não gostam de você, irmãos. Jesus trouxe um sermão diferente. E o povo ficou confuso, porque ele fazia obras espetaculares, mas ele não era o guerreiro, o guerrilheiro revoltado que eles imaginavam. Tanto em Mateus quanto em Lucas capítulo 7, o próprio João Batista mandou mensageiros a Jesus perguntando: és tu aquele que estava para vir, ou precisamos esperar outro? O próprio João teve dúvidas se Jesus era o Messias, o prometido, porque ele não fez o que eles estavam esperando. Jesus Cristo, irmãos, ele quando veio, ele não cumpriu a expectativa dos judeus em um primeiro tempo, em um primeiro momento, porque eles esperavam um libertador político, social e econômico, e Jesus veio para promover outra espécie de libertação. A comunidade judaica, por maioria, não recebeu Jesus como Messias, porque ele não fez a obra que eles queriam. Jesus não trouxe uma libertação social,
mas ele trouxe uma libertação espiritual, uma libertação no interior do homem. Ele libertou o homem do pecado, do juízo, da justiça de Deus e aproximou o homem de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Cristo veio uma vez para cumprir tudo isso, mas a Bíblia fala que ele virá e julgará todos os povos. Ele trará o seu reino e ele reinará sobre os homens, e que ele vingará todos aqueles que são contrários a Deus. Um dia ele ainda tomará vingança. O que quero dizer para vocês? A comunidade de Israel esperava aquele ungido que viria e traria guerra, mas Jesus Cristo trouxe uma mensagem de paz. Mas há de chegar um dia no futuro em que ele promoverá guerra, em que ele trará juízo sobre os povos. Mas hoje, irmãos, a gente precisa admitir que Jesus Cristo, ele trouxe, instaurou, apregoou o reino de Deus entre os homens. A comunidade de Israel esperava que Jesus mandaria os romanos embora e criaria o reino de Israel. Só que quando Jesus Cristo veio, ele não promoveu o reino de Israel. O que Jesus fez? Não precisa abrir sua Bíblia não, mas vou ler para vocês, porque isso não tem base. Diz assim: ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a região da Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, à beira do mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que vivem na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Em outras palavras, Jesus Cristo veio, Mateus capítulo 3, versículo 12 a 17. Jesus Cristo, irmãos, ele veio a esse mundo para trazer um reino. Ele não cumpriu a expectativa dos judeus promovendo o reino de Israel. Ele trouxe o reino de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? O reino de Deus ter chegado é um sinal de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus está perto, disponível. Todos podemos tomar partido nesse reino. E quando Jesus Cristo veio, foi isso que ele trouxe. Alguém deve estar perguntando: o que o pastor está querendo falar com isso tudo, que eu ainda não entendi onde ele quer chegar, né? Vocês estão entendendo que o Antigo Testamento traz uma série de anúncios e profecias a respeito da vinda do ungido, que é Messias, Cristo. Essas duas palavras significam ungido. E quando Jesus Cristo veio, ele trouxe um reino, o reino de Deus. E quando ele traz o reino de Deus, ele fala: o reino de Deus está próximo, perto, disponível, acessível, porque ele está aqui. Jesus Cristo veio, irmãos. O Messias já veio. E ele diz que ele voltará. E só para concluir, eu quero ler com vocês uma palavra. A Bíblia diz que esse Jesus que veio, ele voltará uma outra vez, e diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e o verão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Esse Jesus que veio, trazendo o reino de Deus, ele promete em Mateus 24, 29 a 31, que ele virá uma segunda vez. E quando ele vier, ele trará juízo, ele trará justiça,
ele trará, em alguma medida, vingança sobre os povos. Sabe, irmãos, a escatologia já está em desenvolvimento desde o princípio. E, às vezes, eu vejo que a Igreja de Deus, ela é influenciada pelo filme Deixados para Trás, pelos livros do Tim LaHaye, que isso impulsionou esse filme, ou pelas coisas que... Porque é o seguinte, quando o Tim LaHaye escreve a série de livros Deixados para Trás, esses livros viraram filme. Esses filmes inspiraram outros filmes, que inspiraram novelas, que inspiraram histórias. A gente logo imagina que tudo vai começar em um dado momento do futuro. Mas a verdade, irmãos, é que nós somos o povo sobre o qual o fim dos tempos já chegou. A Bíblia diz que os fins dos tempos chegaram. Quando Pedro pregou lá em Atos, ele quis mostrar para aquela comunidade que o fim já tinha chegado, porque o tão esperado Messias já tinha vindo. Grande parte do projeto escatológico de Deus se cumpre na primeira vinda de Jesus. E agora Deus tem dado tempo para que nós possamos nos arrepender, para que os homens possam se dobrar perante Ele. Isso está escrito em 2 Pedro, quando Pedro fala que muitos têm dito: Deus prometeu que Jesus voltaria e Ele não voltou até agora. Será que Ele se esqueceu da sua promessa? Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é paciente e longânimo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hoje é um tempo de oportunidade, um tempo de arrependimento. Porque, irmãos, o fim já chegou. O retorno de Jesus é em breve. Deus está dando um tempo para que os povos se arrependam. Porque quando Jesus voltar a segunda vez, a segunda vinda de Cristo, ela será diferente da primeira vinda.